Bom dia, vamos à correção do simulado de número 10. Tenha o seu simulado e caneta ou lápis na mão. Pergunta número 1. Dirigir respeitando a velocidade máxima permitida pela sinalização da via ou pelo código é um comportamento a favor da segurança de todos. Para os automóveis e caminhonetas em rodovias onde não há sinalização de regulamentação, a velocidade máxima permitida é de... Então, a resposta correta aí é a letra D de dado, 110 km por hora. Então, é o seguinte, para veículos pequenos, veículos leves, caminhoneta é como se fosse uma Hilux, só que toda fechada, né? É como se fosse uma Hilux SW4, uma Blazer, entendeu? Então, é uma caminhonete, mas só que toda fechada, não é? Ela não tem um compartimento de carga. Pergunta número 2. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma... Letra C de casa, que é a resposta certa. Infração média, com multa e remoção do veículo. Um macete aí, né, é a remoção, né? Sempre vai dar remoção quando o veículo estiver parado, né? Então, no caso, ele está parado porque ele ficou sem gasolina. Então, a opção de resposta que tem como dar certo aí é infração média com multa e remoção do veículo. Pergunta de número 3. Os semáforos que regulamentam e controlam o fluxo de veículos são construídos com no mínimo 3 focos de luz. As cores e a sequência correta dos focos de luz são... Letra C de casa, que é a resposta certa aí, né? Vermelho, amarelo e verde. A única opção de resposta que tem como dar certo é só a letra C, né? Porque o verde e o vermelho nunca ficam perto um do outro, né? Sempre tem um amarelo no meio. Pergunta de número 4. A placa R6C determina o quê? Né? Letra A, que é a resposta certa. Proibido parar e estacionar. Em áreas consideradas áreas de segurança, é muito comum de ver essa placa sendo utilizada também. Pergunta de número 5. Os gestos dos agentes de trânsito que configuram um tipo de sinalização devem ser obedecidos pelos usuários da via? Né? Letra B de bola, que é a resposta certa. Sim, pois esses gestos auxiliam o tráfego nas vias, né? Então, a maior autoridade que a gente tem no trânsito é o guarda de trânsito. Ele é mais autoridade do que o semáforo e ele é mais autoridade do que as placas. Então, entre você obedecer um guarda e obedecer o sinal do semáforo, o guarda é a maior autoridade que tem no trânsito, né? O agente de trânsito. E aí, os gestos que eles fazem têm que ser obedecidos, né? Só de uma forma bem simplória assim, né? Se o guarda estiver com a palma da mão virada para frente, geralmente ele vai estar fazendo um sinal para você parar, né? Se ele tiver com a palma da mão virada para trás, como se estivesse chamando, então quer dizer que é para você seguir. E se ele estiver balançando a mão, geralmente esse sinal vai significar que ele está pedindo para você diminuir a velocidade, tá ok? Sendo bem simplório aí para tentar resumir o gesto do guarda. Os gestos dos agentes de trânsito, número 6. Os gestos dos agentes de trânsito que configuram o tipo de sinalização devem ser obedecidos pelos usuários da via, né? Letra B de bola, que é a resposta certa. Aí, sim, pois esses gestos auxiliam o tráfego nas vias, não é? Nós até já vimos aí, a pergunta repetiu, costuma repetir mesmo nas provas. Pergunta número 7. A placa R6B determina que é... Letra C de casa, que é a resposta certa. Estacionamento regulamentado, não é? Pergunta de número 8. A ultrapassagem e o retorno à posição primitiva deverão ser precedidos de...
Letra B de bola, que é a resposta certa, né? Sinalização regulamentar. Essa sinalização regulamentar é o quê? São as setas, né? É uma seta para a esquerda para colocar de lado e uma seta para a direita para voltar para a mão. Se porventura você tiver colocado a letra A tempo suficiente, lembre-se que antes de fazer qualquer manobra, tem que se dar a seta. Por isso que, em primeiro lugar, é a sinalização indicando o que você vai fazer. Pergunta de número 9. O condutor, para uma circulação segura, deve, letra B de bola, que é a resposta certa, ultrapassar outro veículo em movimento somente pela esquerda, né? Ultrapassagem é só pela esquerda. Pergunta de número 10. O condutor, para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento, deverá fazer o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Certificar-se de que dispõe de espaço suficiente e de que a visibilidade lhe permite fazê-la com segurança, né? Pergunta de número 11. O condutor deve sinalizar e deslocar seu veículo com antecedência para a faixa mais à direita da sua mão de direção para, letra C de casa, que é a resposta certa, né? Entrar para a direita. Pergunta de número 12. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Que fatores são esses? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Alta velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado, né? Então, alta velocidade, né? Muita velocidade. Aí, a pista tem uma poça de água, um pequeno alagamento. E o pneu tá careca, então o carro vai, né? O carro ou a moto vai planar por cima da água, né? Pergunta de número 13. As alternativas abaixo descrevem condições do veículo. Em qual delas é a maior a chance do veículo se envolver em acidente, devendo, portanto, o condutor tomar providências para a sua regularização? A resposta correta é a letra B de bola, lanterna de posição queimada, não é? Pergunta de número 14. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, ele deve fazer o quê? Letra A, que é a resposta certa. Acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida. Toda vez que nós aceleramos o veículo, né, a dianteira ela levanta um pouquinho, só que a traseira ela abaixa, não é? Então, essa situação aqui não quer dizer que você vai vir numa reta acelerando e do jeito que você vem na reta acelerando, você vai entrar na curva acelerando também, não. A forma como que você vai entrar na curva acelerando é o seguinte: no fim da reta, você vai frear o veículo, né? Até você conseguir chegar numa velocidade compatível para fazer aquela curva. E aí, depois, na hora que você entrar na curva, aí sim você acelera um pouquinho. Por que acelera um pouquinho na curva? Porque a aceleração, ela faz com que o veículo ele grude mais no chão, com que o veículo tenha mais aderência ao solo quando se acelera, tá ok? Então, essa é a forma correta de se fazer essa manobra. Pergunta de número 15. Em direção defensiva, a habilidade significa o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Manejar o veículo com desenvoltura. Então, habilidade e manejar o veículo com desenvoltura, que é a resposta da letra C, significa que você sabe dirigir bem, que você tem destreza em dirigir, que você consegue fazer aquilo muito bem feito, entendeu? Então, isso que significa habilidade e manejar com desenvoltura. Pergunta de número 16. Dentre as manobras possíveis do veículo no trânsito, aquela que oferece maior risco de acidentes graves é qual?
Letra D de dado, que é a resposta certa. Ultrapassar outro veículo em movimento, né? Ultrapassar outro veículo em uma pista de sentido duplo de circulação, ou seja, é a ultrapassagem quando você tem que invadir a contramão para poder fazer essa ultrapassagem. Você pode ir na contramão? Pode. Quando? Quando você vai fazer uma ultrapassagem. Em que situação? O veículo está na sua frente andando abaixo da velocidade máxima para a via. E aí, a linha que divide a mão e a contramão é a linha amarela, né? Quando essa linha está tracejada, picotada, falhada, né, quer dizer que você pode fazer ultrapassagem naquele local ali. Então, você vai utilizar somente o espaço necessário para fazer a ultrapassagem e vai voltar para sua mão, né? Embora seja uma manobra permitida no trânsito, das manobras permitidas, ela é a manobra que mais oferece risco, porque você invade a contramão para poder realizar a manobra, não é? Então, por isso que a letra D de dado aí que é a resposta certa. Número 17, pergunta de número 17. A velocidade que permite ao condutor ter uma reação para evitar atingir um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é qual? Letra A, que é a resposta certa. É aquela que é compatível com as características da via de onde está circulando, né? Então, se é uma pista muito sinuosa, né, cheia de curva, a velocidade tem que ser menor. Se a pista tem muito buraco, a velocidade tem que ser menor. Se a pista não é pavimentada, ou seja, ela não tem calçamento nem asfalto, é uma estrada de terra, então a velocidade tem que ser um pouquinho menor, né? Se é de noite ou se estiver chovendo, sempre a gente reduz a velocidade também. Então, a velocidade vai depender das condições da via e do tempo, não é? Então, pergunta de número 18. Para se evitar colisão no cruzamento, deve-se fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Diminuir a velocidade, né? E obedecer à sinalização. Pergunta de número 19. Quando o condutor do veículo que vem em sentido contrário ao seu utilizar farol alto, você deve alertá-lo fazendo o quê? Né? Piscando os faróis, né? Pergunta de número 20. As condições adversas relativas ao motorista, ou seja, o que acontece com o motorista, né, que prejudica ele no trânsito. Quando ele está em estado alcoólico, ou seja, ele está bêbado, né, a resposta de letra C. Quando ele está com sono, quando ele está com audição ou visão deficiente. Então, na pergunta número 20, a letra C, que é a resposta certa, né? Pergunta de número 21. Quais as atitudes que uma pessoa deve tomar para assumir, né, a liderança no socorro após um acidente? Letra A, que é a resposta certa. Sempre motivar a todos, elogiando e agradecendo cada ação bem-sucedida, né? Pergunta de número 22. Em um acostamento da rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, um motorista lesou a sua mão com uma ferramenta, ocasionando um sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros para estancar o sangramento, ele deverá fazer o quê? A letra A, que é a resposta certa. Comprimir o ferimento com gases ou pano limpo. Então, sempre que tiver sangramento abundante, que também pode ser conhecido como hemorragia, né? Sempre a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o quê? É pegar gás ou pano limpo e apertar, ou seja, pressionar o local do sangramento, né? Número 23. Pergunta de número 23. Ao cair de bicicleta, um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto. O atendimento mais adequado de primeiros socorros a vítimas com suspeita de fratura na coluna vertebral na região do pescoço é fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico, não é?
última pergunta, né? Pergunta de número 24. Quais os procedimentos que deverão ser adotados ao se prestar socorro em acidentes de trânsito? Então, a letra D de dado, que é a resposta certa aí. Todas as alternativas estão corretas. Então, vou dar só um macete para nós podermos finalizar aqui, que é o seguinte. Existem situações que você vai responder e você não sabe qual é a resposta certa. E aí, se porventura você não souber o que responder e tiver a alternativa, todas as alternativas estão corretas, tiver a opção de resposta, todas as alternativas estão corretas, joga nela se você tiver que jogar no bicho, porque em muitas situações ela é a correta, né? Obrigado por ter estado conosco, bons estudos e boa sorte em sua prova.